Muito bem, senhores, vamos a mais uma aula, certo? Essa aula é a aula 16, no qual estamos tratando de cinemática dos fluidos, parte 3. Certo? Vamos em frente. Então, a aula hoje tem como objetivo distinguir entre as regiões rotacionais e irrotacionais do escoamento, com base na vorticidade do escoamento. Certo? Então, a gente vai ver os tipos de movimento ou deformação dos elementos do fluido e vorticidade e rotacionalidade. Certo? Como sempre, a nossa bibliografia é Senja. Vamos em frente, certo? Então, em mecânica dos fluidos, assim como na mecânica dos sólidos, um elemento pode passar por 4 tipos fundamentais de movimento ou deformação, certo? Que é a translação, a rotação, a deformação linear e a deformação por cisalhamento, certo? Naturalmente, nós vamos tratar mais da parte de rotação e deformação por cisalhamento. Mas já vejo que a translação a gente já falou anteriormente, certo? E a deformação linear é a parte de deformação extensional, não vamos lidar com ela no momento, certo? Então, em particular, discutimos a velocidade, né, que é a taxa de translação, e a velocidade angular, que é a taxa de rotação. A taxa de deformação angular e a taxa por cisalhamento. Então, é o seguinte, a taxa de translação é justamente o que a gente já viu. Então, se você tem um vetor velocidade, que ele é U de I mais V de J mais W de K, né? Esse aqui, no caso, certo? O vetor translação, a translação dessa velocidade vai ser o fator U, a derivada de U com relação a X, a derivada de V com relação a Y e a derivada de W com relação a Z. Ou seja, cada um no seu eixo, né? No seu eixo mãe, vou dizer assim. Certo? Então, isso aqui é o que ocasiona a translação. Certo? Já no caso da rotação, não necessariamente. Por quê? Porque a rotação, assim como o movimento de rotação e até um pouco como traço do cisalhamento, né, ele necessita que o sistema ele rotacione no seu próprio eixo. Então, se o U de I ele tiver relacionado com a derivação de x, né, ou seja, se a gente vai tirar a velocidade dele, né, vou dizer isso, vou dizer assim, certo? Com relação a x, ele está fazendo um movimento translacional. Por quê? Porque ele está caminhando no seu eixo. Já se o meu U de I ele tiver relacionado com dy ou dz, né, no caso, ele está sendo rotacionado. Por quê? Porque ele fica parado, no entanto, ele vai mexer no eixo y e no eixo z, no qual o eixo x continua parado. Então ele faz esse movimento de spin, esse movimento de rotação, certo? Então a velocidade angular está relacionado a esses movimentos, né? Então, por exemplo, se eu tenho a rotação, né, a velocidade angular no sistema bidimensional, né, x e y no caso, eu vou ter o quê? Vou ter, isso aqui vai ser a média, né, de x e de y, do qual o dv, que é relacionado ao y, vai estar relacionado à derivação em x. Por quê? Porque ele vai estar parado em y, mas vai estar se movimentando rotacionalmente no eixo x. E o u, ao contrário, né, vai estar parado no eixo x, porém se movimentando no eixo y, rotacionando. Então, se a gente pegar essa ideia, a gente consegue determinar o vetor da taxa de rotação, né, nas coordenadas cartesianas, que é o quê? Como aqui em x eu não vou mexer na velocidade u, certo? Porque senão eu estaria mexendo na velocidade translacional, certo? Eu vou mexer na velocidade v e na velocidade w, no qual o v ele tem que estar relacionado ao z, porque se ele não tiver relacionado, se ele tiver relacionado ao y, isso quer dizer que ele vai estar se movimentando no eixo translacionalmente no eixo y, e o w tem que estar se movimentando no eixo y, né? Então, por isso que é a derivada de w em relação ao eixo y e a derivada de v em relação ao eixo z, né? Professor, e onde está o U ou ΔV? Ele não se encontra aqui porque trata-se de uma taxa de rotação, né? Então, aqui mostra só a rotação no sistema, né? Como se ele tivesse parado, certo? Nesse eixo. Aqui, idem, e aqui, idem. Certo? Então, o vetor da taxa de translação é descrito matematicamente como vetor velocidade, né? Certo? Então, aqui nós temos o vetor translação, conforme a gente já falou. E a taxa de rotação é o ponto definido como a taxa de rotação média de duas retas inicialmente perpendiculares, né, que se cruzam nesse período.
Então, ó, por exemplo, aqui você tem, certo? Ó, o A de A e o A de B, ele está fazendo um sistema de rotacional, certo? A taxa de deformação linear, né, agora relacionando com a taxa de deformação linear, no caso, para haver rotação, certo? No eixo Y, né, no eixo X, você vai ter que ver o W com relação a Y e o dV com relação a dz, certo? Já para deformação linear, não. Para deformação linear, você vai ver a derivada, certo? Da velocidade com relação ao deslocamento translacional, certo? Por quê? Porque ele vai estar parado, porém ele vai estar se transladando devido a uma deformação linear, certo? E por cisalhamento, ó, por cisalhamento ele vai estar diferente da rotacional, né? Ele vai estar o relacionado ao y e o v relacionado a x, né? Quando você quer x e y, z e x, z e x, e y e w, y e w. Então, isso aqui é o sistema de cisalhamento, certo? Naturalmente, você pode transformar isso tudo numa análise vetorial só, né? Uma matriz vetorial, né? Que é essa aqui, que é o tensor de taxa de deformação, né? Então, você tem aqui as taxas de deformação linear e as taxas de deformação cisalhante, certo? Então, a partir disso aqui é que a gente diagnostica, né, o tensor da taxa de deformação em um determinado fluido, né, lagrangiano, certo? Se a gente estudar a partícula do fluido em si, né? O vetor vorticidade é definido matematicamente como o rotacional do vetor velocidade, né? Então, o, o, o gradiente, né, vezes a velocidade, né, que dá a rotação, certo? Então, a vorticidade, ele nada mais é do que aquele próprio vetor rotação, certo? Que a gente viu anteriormente aqui, tá vendo? Certo? Então, ele utiliza desse sistema de rotação, né? Utilizando o vórtice, as funções rotacionais, certo? Conforme a gente já viu lá na velocidade angular, certo? Então, esse é o chamado vetor rotação, certo? Ah, professor, mas não tem um meio, né? É porque justamente, né, a rotação, ele é um meio desse gradiente vezes a velocidade, né? Que é um meio do, da rotação, certo? Então, passando para cá, né? A rotação, né? A vorticidade é igual a 2 vezes a rotação, né? A taxa angular, certo? A taxa de velocidade angular. Então, onde tinha um meio, né? Ele vai vai cortar com o 2, né? Que está multiplicando aqui a taxa de velocidade angular, certo? Ou seja, a velocidade angular. Então, a vorticidade nada mais é que 2 vezes a velocidade angular, né? Na hora que você calcula, certo? Aqui, ó, tem um meio desse valor, certo? Como ele é 2 vezes, ele vai cortar aqui, né? Então, a vorticidade é 2 vezes esse vetor, né? E aí tem, ó, se a vorticidade em um ponto de um campo de escoamento é diferente de zero, a partícula do fluido que ocupa aquele ponto no espaço está girando, né? Então, se a vorticidade é diferente de zero, isso quer dizer que ele está girando, ó. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, você tem uma vorticidade diferente de zero, né? Abaixo da camada limite. Já acima da camada limite, você não vai ter vorticidade, né? Você vai ter só translação, tá vendo? Certo? Ele vai só transladar. Aqui ele tanto translada quanto rotaciona, né? É o que a gente chama de vorticidade. O escoamento naquela região é chamado rotacional, certo? Nessa região aqui. Da mesma forma, se a velocidade em uma região de escoamento é zero, certo? Ou tão pequena que pode ser desprezível, as partículas fluidas dessa região não estão girando, né? Que é o caso dessa aqui, ó, que é chamado de irrotacional. Então, aqui você tem a região rotacional e aqui você tem a região irrotacional, como está mostrando aqui, né? A diferença entre escoamento rotacional e irrotacional. E qual é a fronteira entre as regiões rotacionais e irrotacionais? É justamente a camada limite, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, né? Certo? Do que trata essa camada limite. Então, após a camada limite, você tem um gradiente de velocidade, né? Uma distribuição de velocidade iguais, né? Constantes, vamos dizer assim. E aqui você tem o aumento, né? Certo? E a gente vai estudar mais na frente o que relaciona essa camada limite e como a gente pode determiná-la, né? Mais um pouco na frente. Certo? Então, próxima aula, a gente vê o teorema de transporte de Reynolds, né? Então, entender a utilidade do teorema de transporte de Reynolds, que é muito importante,
porque ele faz essa relação entre um sistema e um volume de controle, certo? Então, ele justamente relaciona as propriedades extensivas com a propriedade intensiva, né, para que a gente calcule. E ele é base, né, para todo o conhecimento da lei de conservação, certo? Que a gente vai estudar mais lá para frente, nos próximos capítulos.